Olá meus amigos, espero que vocês estejam todos bem. Vamos ser rápidos aqui neste vídeo. Eu já fiz um vídeo anterior falando do Estatuto dos Servidores, recomendando que você entrasse nos vídeos que estavam lá no link, porque eu já falei de muitas coisas que estão no seu edital para o concurso de escrevente, e mesmo que o concurso de escrevente seja um concurso de nível médio, não é comum que a VUNESP se aprofunde nas perguntas, o que me sugere que para este tema em específico seja muito tranquilo, muito prudente que você acesse as aulas anteriores. O que eu quero fazer agora, aqui neste vídeo, que vai ser rápido, hein? Não sei nem se a gente vai demorar 20 minutos nesse vídeo. O que a gente vai fazer? Eu vou tratar aqui de alguns artigos que não estão naqueles artigos que eu já tratei nos vídeos anteriores, mas que já foram perguntados em concurso. Então, cara, isso é muito interessante. Por quê? Porque o sucesso deixa pistas e a aprovação deixa pistas. E uma das pistas para aprovação, qual é? É a de você entender como que a sua banca pergunta sobre um determinado assunto. Isso é muito interessante, eu falo isso como professor, já que fui por tantos anos aí professor em curso preparatório, e também por eu mesmo já ter sido aprovado em tantos concursos, como já falei aqui no canal. Então acho muito importante isso, que você entenda isso. Então nós vamos tratar aqui de alguns artigos, não vamos tratar de todos os artigos do Estatuto, porque em primeiro lugar não foram todos os artigos que foram perguntados, em segundo lugar porque muitos artigos já foram falados no vídeo passado, foram mencionados lá, você deve voltar. Você sabe que o canal aqui a gente tem a playlist, então a gente vai tratar apenas de alguns artigos. Então vamos lá para o artigo 11. O artigo 11 diz assim: os cargos públicos serão providos por... Então olha só, providos é uma expressão que talvez você não tenha muito contato com ela. Entenda uma coisa, provimento é entrar no cargo. Então é o processo de abertura de uma vaga para que alguém possa entrar e ocupar o cargo público. Então olha só, a mais simples de todas é a nomeação, porque a nomeação acontece por conta da aprovação no concurso. Então então entenda, ó, provimento, então serão providos. Quando a gente diz que os cargos serão providos é porque a gente está falando de provimento do cargo público. E o que é o provimento? É o processo de abertura de uma vaga para que alguém possa entrar e ocupar o cargo público. Então olha só, quando você passa no concurso, você passou porque antes tinha a vaga em aberto. Geralmente é o mais aconselhável que aconteça dessa forma. Para o concurso da Polícia Civil isso é o que acontece. Então existem lá um número de vagas que estão dispostas no edital. Então o que acontece? Vai ser feito um processo que a gente chama de concurso público, e para esse concurso público as pessoas que passarem nas primeiras posições dentro do número de vagas do edital, elas serão chamadas para entrar na administração. Então esses cargos serão providos, eles serão preenchidos, eles serão ocupados em primeiro lugar por meio de uma nomeação. Então a nomeação é mais tranquilo porque a nomeação tem a ver com a aprovação no concurso. Já os outros, ó, transferência, reintegração, acesso, reversão, aproveitamento e readmissão, também são formas de você entrar num cargo público. Mas entenda uma coisa, por exemplo, transferência. Transferência, eu saí de um lugar e entrei para um outro lugar. Quando eu entro nesse outro lugar, isso é uma forma de provimento, de eu entrar no cargo. Reintegração é a mesma coisa. Então veja só, são esses os tipos ou as formas de provimento: nomeação, transferência, reintegração, acesso, reversão, aproveitamento e readmissão. Aí, isso aqui já foi perguntado em concurso. Quais são as formas de provimento? Olha que coisa boba, mas que já foi perguntado. Outra coisa que já foi perguntado é o conceito. Então, por exemplo, o que é reintegração? Reintegração é o retorno do servidor, ó, é o reingresso. O reingresso é o retorno, a volta no serviço público decorrente de decisão judicial passada em julgado, transitada em julgado, com o ressarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento. Então preste atenção que reintegrar é o servidor que foi demitido, foi desligado e ele entrou na justiça para voltar. E a justiça mandou que ele voltasse. Essa decisão tem que estar transitada em julgado, ou seja, uma decisão contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Decisão contra a qual não cabe recurso.
E além disso vai haver o ressarcimento de prejuízos decorrentes desse afastamento. Então imagine que o cara foi demitido, foi desligado da administração pública indevidamente, ele entra, procura um advogado, eu por exemplo, né? Procura por um advogado, o advogado consegue resolver essa questão para ele, e aí essa pessoa volta para a atividade pública, para o serviço público. A pessoa volta e ela volta com direito a ressarcimento. Então quando existe o direito de ser ressarcido, a gente chama de reintegração, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai perceber que você tem o artigo 39, ó, que fala sobre a readmissão. Vou até colocar juntos os artigos, ó, para que você entenda do que eu estou falando, ó. Observação. O artigo 39 fala da readmissão, ó. Readmissão é o ato pelo qual o ex-funcionário demitido ou exonerado reingressa no serviço público sem direito a ressarcimento dos prejuízos, assegurada apenas a contagem de tempo de serviço em cargos anteriores para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Então se eu fosse perguntar para você assim, qual a grande diferença da reintegração com a readmissão, é a existência ou não de pagamento ou de ressarcimento. Por quê? Porque na reintegração existe ressarcimento. Na readmissão, o servidor também volta ao serviço público, mas ele não tem direito a ressarcimento. Ele vai ter direito de contar o seu tempo de serviço que já trabalhou, mas sem que você tenha algum tipo de indenização, tá? Então essa é a ideia. Então é importante porque esses dois conceitos já foram perguntados pela VUNESP, o que me sugere muito que isso poderia ser perguntado novamente. Tá? Deixa eu só conferir aqui se eu estou gravando. Tá, estou gravando. Porque às vezes já aconteceu de eu estar com 40 minutos de aula e, enfim, não estava gravando. Então, beleza, ó. Perceba, reintegração, readmissão, ó. Reintegração e readmissão. Nos dois casos você tem uma volta, um retorno do servidor que tinha sido desligado. Mas na reintegração existe ressarcimento, na readmissão não existe esse ressarcimento. Reversão é a volta do aposentado. Então a reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público. E isso acontece de duas formas: a pedido do aposentado ou ex officio. Ou por iniciativa, ex officio é de ofício, né? E essa é uma expressão que significa por iniciativa da administração. Então veja só, você tem dentro da reversão duas possibilidades. Então só para que você entenda, ó. Há duas possibilidades de retorno do aposentado. Um, a pedido do aposentado. E dois, por iniciativa da administração. Tá? Então isso é muito importante. Por que que é importante? Porque o parágrafo 1º do artigo 35 fala que a reversão ex officio, ou seja, por iniciativa da administração, quando que ela vai acontecer? Quando insubsistentes as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez. Então pensa o seguinte, a pessoa vai ser revertida ou vai sofrer a reversão, primeiro porque ela quer. Então é um cara que está aposentado, que está em casa, não aguenta mais ficar em casa, e aí ele fala o seguinte, cara, eu não quero ficar aqui em casa, todo dia o pessoal quer que eu seja motorista, quer que eu arrume um monte de coisa, quer saber, eu vou voltar a trabalhar. Então ele faz um pedido, você vai perceber, se você pegar a própria lei, existe ali um limite de idade para você fazer esse pedido, mas esse limite de idade nem caiu em concurso, mas entenda, se você quiser ler, claro, você vai ter acesso a toda a lei aqui com o material que a gente tem. Mas aí veja só, então o aposentado ele quer voltar, ele fala, cara, tô cansado, não quero mais ficar em casa, vou voltar a trabalhar. Então é uma possibilidade. Outra possibilidade de retorno do aposentado, ele volta sem que ele queira, ele volta por quê? Porque ele se aposentou por invalidez e aí de tempos em tempos ele tem que passar por uma perícia. Para que ele passa por essa perícia? Para que fique provado que aquela incapacidade dele continua. Então é o seguinte, ó, eu não consigo trabalhar em nada, então vou ser aposentado por invalidez. Só que é o seguinte, você vai ficar aposentado por invalidez, só que de tempos em tempos o nosso médico oficial vai fazer um exame em você, uma verificação. Por quê? Porque se você ficar bom, você tem que voltar a trabalhar. Tá? Então essa é a ideia. Então a reversão acontece de duas formas. Ou a pedido do aposentado, ou então por iniciativa da administração. Então a iniciativa da administração acontece para o cara
que se aposentou por invalidez. Até falei para você, né, da idade, ó, não poderá reverter a atividade o aposentado que contar com mais de 58 anos de idade. Então, se ele tiver mais de 58 anos, ele não pode fazer esse pedido. Professor, mas isso acontece? Olha, acontece. Tem gente que tem alguns tipos de contagem especial, de prazo, e consegue se aposentar antes dos 58 anos, né? Então, esse cara que se aposentou antes dos 58 anos, que se ele quiser voltar, ele pode, tá? E outra coisa, outra forma de reversão é por iniciativa da administração. Então a administração faz um exame num cara que foi aposentado por invalidez. Que cara é esse? O servidor, que ela mesma aposentou. Tá? Então o servidor do estado de São Paulo que foi aposentado por invalidez, ele tem que passar rotineiramente, de tempos em tempos, por uma perícia. Se essa perícia disser que ele ainda não pode trabalhar, ele continua aposentado por invalidez. Se a perícia disser que ele pode voltar a trabalhar, ele vai voltar a trabalhar. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Aproveitamento é um outro conceito que já foi perguntado em concurso. É o reingresso, é a volta no serviço público do funcionário em disponibilidade. Lembre-se de uma coisa, o servidor fica em disponibilidade recebendo vencimentos proporcionais em casa e sem trabalhar quando não há mais cargo para ele ocupar. Este servidor fica esperando abrir uma nova vaga em algum lugar. Quando a vaga abrir, o servidor será chamado para ocupar este cargo. Isso é o aproveitamento do servidor que está em disponibilidade. Tá? Então, aproveitamento é o cara que está em disponibilidade. Professor, o que é disponibilidade? O cara não tem mais, então pensa o seguinte, o cara é datilógrafo, extinguiram-se todos os cargos de datilógrafo. O que o cara vai ficar fazendo? Vou ficar em casa. Mas daí, vai ficar recebendo remuneração dele. Aí quando abrir alguma coisa muito similar ao datilógrafo, que seja próxima às atribuições dele, o que vai acontecer? Ele pode ser aproveitado, ele pode ser colocado para trabalhar nesta outra função. Então, o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Tá? Aí, isso é uma questão importante. Readmissão a gente já viu o que era, né? A gente acabou de falar, que é a volta sem direito a ressarcimento. Beleza, sem maiores problemas. Sem maiores problemas. Aí, readaptação. O que é a readaptação? Acontece com o servidor que tem algum problema de saúde. É a investidura em cargo mais compatível com a capacidade do funcionário e dependerá sempre de inspeção médica. Então aqui, a gente está falando de um funcionário público que tem alguma dificuldade. E aí eu vou colocar esse funcionário num cargo mais compatível. Pensa, por exemplo, eu vou te dar a título de exemplo, né? Pensa uma professora que está sem voz, perdeu a voz enquanto dava aula. Neste caso, a professora precisa ser colocada numa outra atividade compatível com a capacidade dela. A professora tem capacidade de dar aulas e também tem capacidade de corrigir provas, tem capacidade de estar, por exemplo, numa biblioteca para fazer orientações aos alunos, né? Mesmo sem voz, mas discretamente ela consegue fazer isso. Então veja, readaptação seria colocar o servidor numa função compatível de acordo com a saúde dele. Pensa um funcionário que infartou e aí tem algum problema motor, a pessoa teve um AVC, aí ele não consegue mais fazer um certo tipo de trabalho. Eu vou colocá-lo em outro trabalho que seja compatível com a capacidade que ele tem, tá bom? Então isso é a readaptação. Então aqui, dos conceitos, nomeação acontece quando a pessoa é aprovada em concurso, já caiu em mais de uma vez, né? A reintegração é interessante porque é a volta do servidor com indenização, a readmissão é a volta sem a indenização. O aproveitamento é interessante porque o aproveitamento acontece quando o servidor está em disponibilidade e ele é chamado para entrar de novo, para voltar a trabalhar. E a reversão, que é a volta do aposentado. Pode ser porque ele quer ou porque a administração percebeu que ele não está mais inválido. Essa é a ideia, tá bom? Aí, o artigo 68A, você sabe que quando tem o artigo e tem a letrinha do lado é porque é um artigo novo, né? Então, o artigo 68A diz o seguinte, que o funcionário pode se afastar do Estado para atuar em um organismo internacional, por exemplo, o ONU, por exemplo, o Unesco, Unicef, sei lá, de que o Brasil participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do governador.
com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo. Então isso aqui é um direito que também, isso aqui já foi cobrado num concurso, por isso que eu coloquei aqui, que é um artigo interessante, que o servidor do Estado de São Paulo pode se afastar para trabalhar em órgãos internacionais. Beleza, mas daí o governador precisa autorizar, então autorização expressa do governador, tá? E além disso, com prejuízo dos vencimentos. Então o Estado de São Paulo não vai pagar esse cara. Quem que vai pagar esse cara? O organismo internacional. Então ele só mantém, imagina que ele é demitido lá do organismo internacional. Ele volta para o serviço público, aí vai voltar a trabalhar, vai voltar a ganhar, tá tudo bem, tá? O artigo 78 eu já falei para vocês num vídeo anterior, fazendo algumas menções lá na parte do Estatuto da Polícia Civil. Então é bem autoexplicativo, né? Então, que são computados como de efetivo exercício alguns períodos, ó, férias, casamento de até 8 dias, falecimento do cônjuge, pais e irmãos até 8 dias. Então tudo isso aqui, sugiro que você dê uma lida, porque isso aqui é até, de fato, autoexplicativo. Por exemplo, licença paternidade por 5 dias. Pô, então seu filho nasceu, você vai ficar afastado por 5 dias, e esses 5 dias são contados como tempo de serviço, por exemplo, tá bom? Então você não vai ter nenhum prejuízo, não vai ter desconto na sua remuneração nem nada, tá? Também, artigo 79, ó, os dias em que o funcionário deixar de comparecer ao serviço em virtude de mandato legislativo municipal, então o servidor que é vereador, né, então mandato legislativo municipal, então vereador, serão considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Então o cara precisa faltar um dia ao trabalho, porque ele é vereador e precisa estar na sessão de Câmara, etc e tal. Então, neste caso, ele vai ter contado o seu tempo de serviço. Então, não vai descontar dele esta falta, tá? Então, no caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver optado o funcionário. Aqui uma observação, né? Só para continuar o que a gente acabou de falar. O servidor que também é vereador pode optar por receber o vencimento do seu cargo, em vez de receber o que ganha o vereador. Aí neste caso, né? Então, ó, no caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração, salvo se por eles tiver optado o funcionário. Então o servidor que é vereador, ele pode optar por receber o vencimento do seu cargo em vez de receber o que ganha o vereador. Ele também pode acumular, a gente já viu isso lá em direito constitucional, né? Ele tem essa possibilidade de acumular os dois vencimentos, tá? Então essa é a ideia. Então aqui no caso de vereança remunerada, os dias de afastamento não serão computados para fins de vencimento ou remuneração. Então o afastamento não vai ser computado, o que significa que a pessoa falta e continua estando ali trabalhando, considerado como se estivesse trabalhando, tá? Aí, meus amigos, outra coisa também é o afastamento para provas de competições desportivas, tá? Então também bem interessante, porque a pessoa pode se afastar sem perder remuneração se ele for um atleta e estiver na ocasião de competição desportiva, tá? Artigo 127, a gente está falando aqui do adicional de tempo de serviço. Ó, adicional de tempo de serviço para o servidor num percentual de 5% sobre o vencimento, que incorpora para todos os efeitos no vencimento ou remuneração do servidor. Então é importante também, tá? Então aqui, qual é o valor do adicional por tempo de serviço? 5%. Ele recebe isso a cada quanto tempo? A cada 5 anos, tá bom? Então essa é a ideia. Outra coisa, artigo 174. Verificado mediante processo administrativo que o funcionário está acumulando fora das condições previstas nesse capítulo, será ele demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que indevidamente houver recebido. Então aqui a gente está falando de um servidor que está acumulando indevidamente. Você sabe, né? Lá no direito constitucional você tem aquela ideia de que alguns cargos podem ser acumulados. Por exemplo, 2 cargos de professor, um de professor e um de técnico científico, 2 profissionais da saúde com profissão regulamentada, o servidor público com o de vereador. Então essas são hipóteses de acumulação. Fora disso, se o servidor acumular cargos, o que vai acontecer? Ele vai ser demitido de todos os cargos e funções. Olha que louco. E vai ter que devolver o que ele recebeu indevidamente, tá? Então se ele não pode acumular, ele não poderia estar recebendo os valores ali. Se ele estava de boa fé no cargo,
o funcionário será mantido no cargo ou função que exercer há mais tempo, tá? Então isso vai precisar ser provado no processo, tá? Em caso contrário, ou seja, em caso de má-fé, ó, em caso de má-fé, o funcionário demitido ficará ainda inabilitado pelo prazo de 5 anos para o exercício de função ou cargo público, inclusive em entidades aí que exerçam a função delegada do poder público ou são por ele mantidas ou administradas. Então, pensa o seguinte, questão muito importante, por quê? Porque isso aqui já caiu em concurso. Então, o cara está acumulando. Então, o cara é policial civil e ao mesmo tempo policial militar. Estou dando título de exemplo. Não pode haver essas acumulações. Se fica descoberto isso, o que acontece? O servidor vai ser demitido dos 2 cargos. Se ficar provado que ele estava de boa fé, é muito improvável que haja boa fé, né? Mas a própria lei diz, imagina que o cara está de boa fé, se estiver de boa fé ele vai ser demitido daquele que ele está ocupando por mais tempo. Não foi comprovado boa fé, ele estava de má fé desde o começo, ele sabia que não podia acumular e mesmo assim acumulou. Neste caso, além de ele ser demitido dos cargos, ele vai ficar impedido de estar na administração por 5 anos. Então é uma pena que esse cara sofre, tá? O 218 é óbvio, né? O funcionário só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial ou processo administrativo, assegurada a ampla defesa. Claro, o servidor só pode sair, o servidor só sai, o servidor estável só sai do serviço público por demissão em caso de sentença judicial, então tem um processo judicial contra esse cara ou processo administrativo, disciplinar, tá? Então essa é a ideia. Aqui, meus amigos, 239, 241, tudo isso aqui já foi visto lá no vídeo passado. A última coisa que eu queria ver aqui com vocês é uma coisa nova, que está aqui no capítulo 3, que foi uma coisa que foi acrescentada, que é práticas autocompositivas, das práticas autocompositivas do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Entenda uma coisa, que eu quero que você entenda aqui, assim, com muita tranquilidade. Qual é a questão aqui? O objetivo, por vezes, do processo administrativo ou da sindicância é resolver a questão. Então, pensa o seguinte, você tem lá um servidor que tem algum problema. Se você vai aplicar multa, advertência, suspensão, coisas mais leves, você vai abrir a sindicância. Se você vai aplicar a demissão ambiente do serviço público ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, você vai abrir um processo administrativo. Você lembra disso, a gente já falou isso em vídeos passados. O que acontece? Para alguns tipos de pena, é possível que o servidor faça um acordo com a administração pública. Então, tudo isso que foi colocado, ó, coisa nova, em 21 de outubro de 2021. Então foi uma coisa nova que foi trazida. Então eu sugiro que a gente passe os olhos aqui, dizendo o seguinte, ó, o 267A, a autoridade competente, o procurador do Estado, eles podem fazer, por um despacho fundamentado, eles podem propor medidas autocompositivas, celebração de termo de ajustamento de conduta, suspensão condicional da sindicância. Então tudo isso são medidas para evitar que o servidor seja punido, tá? Esses acordos dos quais o servidor vai participar, então o servidor que está sendo acusado de alguma coisa, tá? O que acontece? Nesse caso, o acordo tem que ser voluntário, tem que haver uma corresponsabilidade, ou seja, o servidor assume a sua responsabilidade, tem que haver a reparação do dano. Esse acordo é confidencial, ele é informal, ele é fruto de um acordo, consensualidade é acordo entre as partes, celeridade precisa ser uma coisa rápida, tá? Então isso é uma coisa importante. E também tem uma questão importante, ó. A participação do funcionário será voluntária e a recusa não vai ser considerada em seu desfavor. O que significa? O servidor, para fazer esse acordo, quando que o servidor deve aceitar esse acordo? Quando ele realmente sabe que ele é culpado e, nesse caso, ele fala o seguinte, bom, para eu evitar que eu seja punido, eu faço um acordo aqui com a administração e cumpro a penalidade que está sendo proposta aqui para mim e depois eu fico com a minha ficha limpa. O objetivo aqui, entenda, é que tudo isso aqui evite que o servidor fique com a ficha suja, que ele possa ser demitido ou tenha alguma anotação no seu prontuário, tá? Essa é a ideia, tá? Então, ó, parágrafo primeiro, são práticas autocompositivas, a mediação, a conciliação, os processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. Então, sempre conversando com a pessoa, tentando chegar ali num consenso, né?
É necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais sem que isso implique admissão de culpa em eventual processo administrativo. Então veja só, quando o servidor está conversando ali com essas pessoas que vão fazer esse acordo, ali o que é falado não vai ser levado para um processo. Imagina o seguinte, chama o cara para um acordo e o cara não quer o acordo. Ele diz o seguinte, ó, fui eu, mas eu não quero fazer acordo nenhum, eu quero me defender, eu quero provar que o que eu fiz estava certo e tal. Tudo isso que é falado durante essas negociações não pode ser levado em consideração para culpar, para prejudicar a pessoa que está sendo investigada, que está sendo alvo de um processo. Tá? Então, o conteúdo das sessões restaurativas é sigiloso, exatamente por isso, ó, não podendo ser utilizado como prova em processo administrativo ou judicial. Porque às vezes quando o cara está diante de alguém que pode resolver aquilo por um acordo, às vezes o cara baixa a guarda e até assume, olha, realmente eu fiz isso, realmente aconteceu aquilo. Só que essa fala não pode ser usada para um processo. Essa fala tem que ficar ali só dentro da sala para fechar um acordo. Não fechou o acordo, essa fala não vai para o processo, tá? Essa é a ideia. Então, essas práticas todas de fazer um acordo pode acontecer de forma alternativa ou concorrente à sindicância e ao processo administrativo, ou seja, pode ser ao mesmo tempo em que já existe processo administrativo, ou pode ser antes de abrir o processo administrativo ou sindicância, tá? Então a questão me parece relevante. O 267D diz o seguinte, ó, cumpriu o acordo. Então o servidor cumpriu o acordo, extingue a punibilidade, tá? Nos casos em que, ao mesmo tempo, a conduta do funcionário não gerou prejuízo ao erário, aos cofres públicos, ou foi reparado esse dano, certo? E era o caso de penas de repreensão, suspensão e multa. Aqui pode estar a pergunta do seu concurso. Quando eu posso fazer esse tipo de acordo e o acordo sendo feito, o servidor não vai ser mais punido? Porque extinguir a punibilidade é não tem mais punição. Acaba a punição. Quando? Quando eu estiver falando de casos de repreensão, suspensão ou multa. Então foi proposto que o servidor reparasse o dano. Ele reparou o dano, ó, ele ia tomar uma repreensão, iria tomar uma suspensão, mas reparou o dano, então vamos fazer o seguinte, vamos extinguir a punibilidade, vamos acabar com qualquer chance de punição. Acaba com a chance de punição. Acho que fica melhor até para você entender, tá? Veja só, é possível que haja o que a gente chama de termo de ajustamento de conduta. O que é o termo? É o acordo que vai ser escrito pelas pessoas, tá? Então esse termo de ajustamento de conduta, ele pode ser adotado nos casos de extravio ou de dano a bem público que não tenham decorrido de conduta dolosa. Então pensa o seguinte, um ato culposo, o cara foi negligente, foi imprudente, foi imperito, mas um ato culposo sem intenção e houve um extravio de um bem público ou dano a um bem público. Então neste caso, ele tem como requisito obrigatório a reparação, ó. Tem como requisito obrigatório o integral ressarcimento do prejuízo. Então é claro, né? Se a pessoa não fez aquilo de modo doloso, fez aquilo de modo culposo, é lógico que nesses casos ele deve reparar o dano e fazendo este termo de ajustamento de conduta, ele também não vai ter nenhuma punição, tá? Então pensa o seguinte, o servidor, o probleminha que poderia estar para você numa prova, o servidor culposamente contribuiu para o extravio de um bem público. Ele pode fazer um termo de ajustamento de conduta? Pode. E se ele cumprir o que está ali no termo de ajustamento de conduta, se ele cumprir as condições todas ali, ele vai ficar sem pena nenhuma. Ele deve ressarcir o dano, ó, resolvi, paguei o que eu estava devendo, então fica sem pena nenhuma, tá? Então olha só, quais são os requisitos para que o servidor possa fazer este acordo, esse termo de ajustamento de conduta? Não ter agido com dolo ou má fé, não ter mais de 5 anos de efetivo exercício, não ter sofrido punição disciplinar nos últimos 5 anos, então faz 5 anos que o cara não tem nenhuma punição, não tem sindicância e não tem processo em curso, em andamento, e não ter celebrado esse mesmo acordo nos últimos 3 anos. Então entenda uma coisa, ó, que questão interessante aqui que poderia também estar para você numa prova, né? Veja só, até vamos colocar aqui onde está, ó.
Práticas autocompositivas podem acontecer enquanto existem processos ou sem que existam processos, que são esses acordos, vai todo mundo sentar numa mesa e tentar resolver. O termo de ajustamento de conduta é uma outra coisa que acontece quando não tem sindicância ou processo em curso, em andamento, tá? Então é uma outra situação aqui e é para uma situação específica, para um ato culposo do servidor, então houve extravio ou dano a bem público para uma situação culposa, então não houve conduta dolosa, tá? Aí veja só, tem aqui outras indicações, isso vai ser registrado nos assentamentos individuais do funcionário e tal. O tempo para cumprir o acordo, e o que por vezes é cumprir o acordo? Às vezes pagar o que ele está devendo. Então às vezes o cara não consegue pagar na hora, então ele pode ter até 1 ano para pagar, enfim, compreende isso, né? Então o cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser menor do que 1 ano, nem superior a 2 anos. Então o prazo mínimo de 1 ano e o prazo máximo de 2 anos, tá? O cara descumpriu o termo de ajustamento de conduta. Opa, aí nesse caso vai ser feita a abertura do processo. O descumprimento ou ainda o cometimento de nova falta funcional durante o cumprimento do ajuste, a autoridade encarregada da fiscalização providenciará, se necessário, a conclusão da apuração preliminar e o submeterá à autoridade. Então é como se eu dissesse o seguinte, ó, a pessoa que está cumprindo o termo de ajustamento de conduta não pode praticar nova falta e deve cumprir com o prometido, sob pena de iniciar o processo contra ela, processo administrativo ou sindicância. Tá? Então essa é a ideia. Aí tem uma outra questão também, que é a seguinte, ó. Após a edição da portaria de instauração da sindicância, o procurador do Estado que ia presidir pode propor a suspensão pelo prazo de 1 a 2 anos, estabelecendo também ali algumas condições se o servidor não teve punição nos últimos 5 anos. Então pensa o seguinte, ninguém chegou a pensar em fazer uma autocomposição, ninguém quis fazer um termo de ajustamento de conduta, instaurou o processo do cara. Esse cara, foi feita a portaria de instauração, que é o que começa a sindicância. O procurador do Estado pode chamar o cara e propor para ele o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos suspender esse processo aqui por 1 a 2 anos, e faz isso para quem? Para um funcionário com mais de 5 anos de casa e que não tenha registrado punição nos últimos 5 anos, tá? E aí veja só, se ele cumprir as condições, vai ser declarada extinta a punibilidade, ou seja, não vai ter mais pena. E é claro, a mesma coisa, a suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta ou se descumprir as condições. Então é o seguinte, meu chapa, você está tendo chance, anda nos conforme, não pisa na bola. Cumpre o que você está prometendo de cumprir e, além disso, não seja processado por outro processo disciplinar. Não cometa nenhuma outra falta disciplinar. Essa é a ideia, tá? Informação importante, não corre a prescrição neste período, né? Então, o Estado, imagino que chega lá no final, o cara não cumpre as condições e vai ter que abrir o processo contra o cara. A prescrição não correu, o que significa que o Estado não está prejudicado, tá? Essa é a ideia, tá? A sindicância também pode ser suspensa caso os envolvidos voluntariamente concordem com o encaminhamento para as práticas autocompositivas. Tá, meus amigos? Então isso aqui também bem interessante, chama bastante atenção porque prática autocompositiva é todo mundo sentar na mesa e o cara assume o problema ali, repara o dano, etc e tal. Termo de ajustamento de conduta acontece em geral quando a gente tem uma conduta culposa do servidor e aí o servidor tem que reparar o dano. Tá? Então essa é a ideia. Acho bem interessante que você pense sobre isso. E aí, meus amigos, a gente vai pular aqui esses artigos todos aqui que a gente até já viu no outro vídeo, né? E só para a gente terminar aqui realmente, ó, artigos 308 a 313, alguns artigos aqui, a gente teve uma alteração também em 2021 sobre o processo de inassiduidade. Então o servidor que é inassíduo, servidor que falta muito, ele tem um problema.
Por quê? Porque ele está prejudicando o serviço público. Então, o superior imediato comunicará à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar. Então, ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem inassiduidade, então o cara que é inassíduo, neste caso, vai ser aberto um processo. Só que aí tem algumas informações. Eu não vou abrir o processo contra o cara se ele pediu já exoneração, porque às vezes o cara não está vindo, e lá na frente ele pede exoneração. Então nem abre o processo contra o cara. Também eu vou extinguir o processo que foi instaurado se o cara pedir exoneração até o dia do seu interrogatório, da audiência em que ele vai ser interrogado, ou até no dia do próprio interrogatório. O cara fala, ó, eu tô aqui, mas eu não quero nem responder nada, eu tô pedindo exoneração, então extingue o processo e acabou, tá? A defesa de quem está faltando muito só pode ter as seguintes alegações, né? Somente poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável que impeça o comparecimento ao trabalho. Então o cara que está faltando muito, como é que ele justifica isso? A força maior. Morava no lugar, teve um rio que invadiu a minha casa, etc e tal, e não consegui vir trabalhar, e fiquei ilhado, e não tinha barco, não tinha nada, não consegui vir nadando trabalhar, então faltei por 200 dias, né? Por exemplo, tá? Coação ilegal, então imagine o seguinte, que o servidor está sendo perseguido, tá? Então ele está sendo coagido a não comparecer, ele está sendo perseguido, beleza. Ou algum outro motivo legalmente justificável. Então imagine que o cara estava doente, não tinha ninguém que pudesse, por exemplo, levar o atestado dele, o cara é sozinho, não tem filhos, não é casado, não é nada, e não tem vizinho, não é nada, o cara é isolado do mundo. E o cara faltou porque ele estava internado. E aí o que acontece? Ele não pôde... ninguém pôde levar lá a justificativa das faltas dele. Então o cara, é claro, se ele está doente, é um motivo legalmente justificável para ele não comparecer. Aí lá, lógico que ele não vai ser demitido, né? E aqui o 313, então tudo isso aqui, ó, do 308 ao 311 fala do processo por inassiduidade, tá? E a última coisa, só para você se lembrar de novo, falando da reconsideração. Pedido de reconsideração de uma decisão feita pelo governador do estado em única instância, também no prazo de 30 dias. Lá no Estatuto da Polícia Civil a gente tinha a mesma coisa, então existe aqui uma cópia, os dois textos são iguais, tá? Então pedido de reconsideração para situações de decisão do governador do estado em única instância. Você tem um prazo de 30 dias para apresentar esse pedido de reconsideração. Tá bom, meus amigos? Todas as anotações desta aula estão lá no Base Jurídica, o link está aqui embaixo. Se você puder curtir, comentar esse vídeo, eu vou ficar muito agradecido, porque você não sabe o quanto isso faz bem para o crescimento do canal, o quanto isso ajuda o professor. As anotações desta aula estarão lá no Base Jurídica, você clique logo aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai encontrar lá os links para você ter acesso ao Base Jurídica, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!